Sejam bem-vindos a a essa aula. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre introdução ao sistema muscular, aqui em tecido muscular cardíaco. Tecido muscular cardíaco, ele tem aspecto estriado como músculo esquelético, mas seu movimento é involuntário, portanto essa característica específica. As células do músculo cardíaco possuem somente um núcleo, geralmente centralmente localizado. As fibras musculares cardíacas também são mais curtas no comprimento, maiores no diâmetro e mais quadradas no corte, mais transversal. Também exibem ramificações. Então essas fibras formam redes separadas. As paredes musculares e os átrios compõem uma rede e as paredes musculares e os ventrículos compõem outra rede. Então aqui nessa imagem a gente consegue visualizar como que é essa conformação, inclusive levando em consideração as 4 câmaras cardíacas: átrio direito, átrio esquerdo, que aqui ele está por baixo desses grandes vasos, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tecido muscular liso é aquele que não contém estriações e tem ação involuntária. Movimento involuntário, suas fibras são lisas e menores que as esqueléticas. Cada fibra contém um núcleo, miofilamentos espessos, miofilamentos delgados, miofilamentos intermediários. Existem 2 tipos de tecido muscular liso: tecido muscular liso visceral e o multiunitário. Aqui nessa imagem tem a representação desse tecido e o órgão de exemplo em que ele atua. Aqui a gente tem o tecido muscular liso visceral e o multiunitário, determinando exatamente como funciona cada um deles. As fibras musculares lisas contraem-se em resposta a impulso nervoso do sistema nervoso autônomo ou autonômico. Outras contraem-se em resposta a estímulos hormonais ou a fatores como pH, nível de oxigênio, dióxido de carbono, devido à temperatura e às concentrações iônicas. Contrário das fibras musculares esqueléticas, as fibras musculares lisas têm capacidade de distender-se sem ficar tensas ou romper e ainda retêm a capacidade de contrair. Órgãos ocos têm capacidade de distender-se, mantendo pressão normal dentro deles, como por exemplo o útero, que tem capacidade de contrair e relaxar. Aqui a gente tem um vídeo de um exemplo desse órgão que tem tem como conformação o tecido muscular liso. Origem e inserção, conceitos de importância. Origem é a extremidade do músculo presa à peça óssea que não se desloca, é o ponto fixo. E a inserção é a extremidade do músculo presa na peça óssea ao sistema esquelético que se desloca, então vai ser o ponto móvel. Geralmente a origem de um músculo é proximal e a inserção é distal. Relembrando aqueles conceitos de proximal e distal. Conceitos de importância: hipertrofia muscular, aumento. Então sempre que a gente souber desse termo, for estudar sobre o termo hiper, significa aumentado ou acima de alto nível. Então eu vou colocar aqui para vocês relembrarem sobre esse termo. Aumento no diâmetro das fibras musculares devido à produção de mais miofibrilas, miofilamentos de actina e miosina, mitocôndrias, que é a organela celular que fornece energia, retículo sarcoplasmático, nutrientes e moléculas fornecedoras de ATP. A testosterona é um hormônio que influencia diretamente no aumento do tamanho das fibras musculares. A hipertrofia muscular, ela vai ser ocasionada pelo aumento das fibras musculares e não erroneamente como as pessoas pensam que é aumentar a quantidade de fibras musculares. Não aumenta a quantidade, aumenta o tamanho das fibras musculares.
E a atrofia muscular é a perda muscular, as fibras musculares individuais diminuem de tamanho devido a uma perda progressiva de miofibrilas. Existe a atrofia por desuso e a atrofia por denervação. Por desuso é devido à grande redução dos impulsos nervosos ao músculo inativo, ou seja, a falta de estímulo nervoso para esse músculo executar a sua ação. E a atrofia por denervação é quando o suprimento nervoso ao músculo é interrompido, como no caso da paraplegia, que inesperadamente há interrupção desse suprimento para o músculo, portanto, vai haver atrofia muscular. Com o passar do tempo, as fibras musculares são substituídas por tecido fibroso. Ali na imagem tem um exemplo de um membro inferior normal, adequado, normal, e um com atrofia. Com isso, a gente finaliza aqui nossa aula de hoje e espero que tenha sido de importância para vocês. Obrigada!